Seja bem-vindo ao módulo de análise sintática para você que quer aprender, de uma vez por todas, a diferença entre sujeito, objeto direto, objeto indireto, adjunta de nominal, complemento nominal. Quem nunca perdeu o sono, não? Com a diferença entre adjunta de nominal e complemento nominal. Lembra aquela história? O adjunta de nominal pode sair da frase. O complemento nominal não pode sair da frase. Que sofrimento era aquilo? É neste módulo, porque é um módulo, na verdade você está começando hoje uma sequência de aulas que diferenciam os meninos dos homens. Por quê? Porque a análise sintática é base para tudo que você vai ver adiante. Reescritura de frases, concordância. Você vai precisar de análise sintática para aula de pontuação. Então, essa aula tem que estar bem sólida. Os conhecimentos têm que estar bem claros. Então, aproveite, porque vai ser uma aula básica e com muitas questões de concursos depois que vão aprofundar o conhecimento. Então, a gente vai dar lama do zero ao topo em análise sintática. A gente vai começar pela distinção entre sujeito e predicado. Então, para cada assunto, lembre que nós vamos trabalhar com um bloco de questões. Nós vamos começar por aquelas questões que buscam do candidato que ele diferencie, numa frase, num período, o que é sujeito do que é predicado. Então, vamos começar com esses conceitos básicos. Vamos lá. Sujeito. Sujeito é o termo da oração que funciona como suporte de uma afirmação feita pelo predicado. Então, sujeito é o elemento sintático sobre o qual tudo se afirma lá no predicado. E o que é predicado? Predicado é o termo da oração que, a partir de um verbo, projeta alguma afirmação sobre o sujeito. A gente vai fazer inúmeras questões, mas você vai ver que na prática, eu costumo dizer que essas definições gramaticais, elas são ótimas, mas às vezes o que tira a gente do sufoco são algumas frases. Às vezes a definição te deixa mais zonzo, né? Às vezes determinadas frases, são capazes de resolver a nossa vida. Então eu tenho algumas frases ao longo dessa aula que eu vou te mandar aí, como mantras, que vão resolver as piores questões. Uma das frases que eu gosto de usar é: no desespero, vírgula, vá ao verbo e pergunte pelo sujeito. Cara, essa frase é uma frase que parece brincadeira, mas ela vai ecoar até o final da aula como se fosse um mantra. No desespero, vá ao verbo. Tudo começa pelo verbo. E eu digo no desespero porque você vai ver que a análise sintática, nessas questões de concursos, as frases vêm todas fora da ordem, muitas vezes na ordem inversa, e aí você precisa colocar na ordem direta. E como colocar na ordem direta? É isso que a gente vai treinar bastante hoje. Então, o que é colocar na ordem direta? Sujeito, verbo, complemento. Mas por onde eu começo? É uma frase imensa, não sei nem por onde começar. No desespero, vírgula, vá ao verbo e pergunte pelo sujeito. Então, essa é a primeira frase. Tudo começa pelo verbo. No desespero, vírgula, vá ao verbo. Tá, eu vou ao verbo. Mas aí eu faço o que diante do verbo? Pergunte pelo sujeito. Tá bom. E como é que eu pergunto pelo sujeito? Saber perguntar pelo sujeito é patrimônio. Vou repetir. Agora, a gente vai aprender a perguntar ao verbo pelo sujeito. Como é que é a pergunta pelo sujeito? Como é que se faz a pergunta ao verbo quando se quer descobrir o sujeito da frase? Vamos lá. A pergunta pelo sujeito, anote isso, confie em mim, porque a gente vai começar, a gente vai começar básico e depois a gente vai para o topo. E é no topo que você vai precisar dessas dicas. Então, vamos lá, no desespero, vá ao verbo. Esse é o primeiro passo. Então, assim, eu não sei por onde começar. Vou ao verbo. Depois, o segundo passo é pergunte pelo sujeito. Tá bom. Como é que eu pergunto pelo sujeito? A pergunta pelo sujeito, ela é feita sempre da seguinte forma. Você pergunta assim, quem é que, ou o que é que, mais o verbo.
Essa é a pergunta pelo sujeito. Quem é que, se for pessoa? O que é que, se for coisa? Então, você vai olhar para o verbo e vai perguntar pelo sujeito. Quem é que contou a novidade? A pequena criança, sujeito. Quem é que pegou o meu gato? Criancinha pegou o meu gato, sujeito. E quem é que é indispensável? Ou o que é indispensável? Sol e chuva. O que é indispensável? Sol e chuva. Então, Adri, mas por que eu tenho que perguntar pelo sujeito? Você vai ver que a grande dificuldade, às vezes, é a confusão que se faz quando se mistura o sujeito com o objeto. Vou repetir. Você tem que perguntar pelo sujeito, por quê? Para não confundir o sujeito com o objeto. Então, a primeira pergunta que a gente faz é pelo sujeito. Não esqueça isso. E não pelo objeto. Você pergunta pelo objeto só depois de perguntar pelo sujeito. Então, essa é a terceira dica. Vá anotando as dicas aí, porque isso é meio que um treinamento que você vai fazer hoje comigo. Então, o terceiro passo é, depois de perguntar pelo sujeito, aí sim você pergunta pelos complementos. Você só pergunta pelo sujeito primeiro. E aí depois você pode perguntar pelos objetos. Depois de perguntar pelo sujeito, pergunte pelos objetos, pelos complementos, que é o que você vai estudar hoje comigo. Adriana, então, o que é isso que você está me dizendo aqui? Isso aqui são 3 passos para análise sintática. Numa frase, você não consegue fazer análise sintática sem fazer esses 3 passos. É meio que 3 passos. Isso aqui é meio que 3 passos para sair do zero na análise sintática. Então, você quer fazer a análise sintática da frase, adjunta de nominal, complemento nominal, predicativo, aposto, que é o que a gente vai fazer já já. Na hora de fazer a análise sintática, a primeira coisa que você faz é organizar o que é sujeito e o que é complemento. Então, você primeiro vai ao verbo, no desespero. Esse no desespero é ótimo. Aí você vai ao verbo, aí depois, passo 2, você vai perguntar pelo sujeito, e aí sim, depois de perguntar pelo sujeito, só depois de perguntar pelo sujeito, é que você pergunta pelos complementos, que é o que a gente vai aprender. Então, nesse caso aqui, contou o quê? Contou a novidade. Adri, e o resto, hein? E o resto você vai ver. Serão os adjuntos, os complementos, etc, que a gente vai estudar já já. Ó, a segunda frase. Quem é que pegou o meu gato? Criancinha. Pronto, perguntei pelo sujeito. Terceiro passo, perguntar pelos complementos. Pegou o quê? Meu gato. E na terceira frase, você tem um verbo de ligação. Você vai ver que o verbo de ligação, ele vem seguido de predicativo, ele não tem complemento, ele tem predicativo. Isso é o que a gente vai ver já já. Vamos começar então bem básico, bem do básico, vem. Separe o sujeito e o predicado das seguintes orações. Vamos embora lá. Você tem aí 5 frases de fixação antes da gente entrar nas questões de concursos só de sujeito e predicado. Olhe para mim, olhe para mim. Neste vídeo, você está só treinando a distinção entre sujeito e predicado. E por que você está estudando isso? Porque no próximo vídeo a gente vai falar de predicação verbal. Verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto. Para isso, você tem que saber achar o sujeito e separá-lo do predicado. Tudo bem? Então, a gente vai fazer só isso agora. Começando do verbo. Frase número 1. Os homens cor do dia saíram de dentro do pássaro marinho. Ó, eu vou ao verbo. Ó, primeiro passo, ó, vá ao verbo. Fui ao verbo. Quem é que saiu? Os homens cor do dia. Os homens cor do dia, sujeito. E o que sobra do sujeito, tirando o sujeito, o que sobrar será o predicado. Predicado é tudo menos o sujeito, tudo bem? Então, esse é o sujeito e o resto é o predicado. Próxima frase. Os tucanos tinham fugido do caderno escolar. Vou ao verbo. Pergunto pelo sujeito. Quem é que tinha fugido? Os tucanos.
Pronto. Sujeito e... Tirando o sujeito, o que sobra é o predicado. Predicado é tudo menos o sujeito. Pronto, aí eu achei o sujeito, o que sobra, o restante, é o predicado. Você está separando o sujeito do predicado. São 5 frases. Frase número 3. Cada qual tinha o seu sol de plumas à cabeça. Começo pelo verbo, sempre pelo verbo. Vou ao verbo e pergunto pelo sujeito. Quem é que tinha o seu sol de plumas? Cada qual. Cada qual é o sujeito. Tirando o sujeito, o que sobra é o predicado. Tinha o seu sol de plumas à cabeça. Então, repita comigo, ó. Predicado é tudo menos o sujeito. Tudo menos o sujeito. Frase número 4. Guerreiros agora se debruçam. Vou ao verbo. Pergunto pelo sujeito. Quem é que se debruça? Guerreiros. Pronto, esse é o sujeito. Quem é que se debruça? Guerreiros. Tirando o sujeito, o que sobra, o restante é o predicado. Pronto, isso tudo aqui será o predicado. Na frase 5, vou ao verbo e pergunto pelo sujeito. Quem é que espia? Eles. Eles espiam. Tá bom. Tirando o sujeito, o que restar será o predicado. Espiam. Do espiam em diante, temos aí um predicado. Tudo bem? Agora, você vai treinar com questões de várias bancas para você entender a aplicabilidade disso. Há questões de concursos que só querem que o candidato... Então, presta atenção. As questões que a gente vai resolver agora, elas pedem 3 coisas do candidato. É isso que eu quero que você veja agora no treinamento de questões. Primeiro, elas querem que o candidato saiba achar sujeito, e eu já estou te ensinando isso. Elas querem também que o candidato separe o sujeito do predicado, você também já aprendeu a fazer isso agora. E terceiro tipo de questão que você vai ver agora, são questões que pedem que o candidato coloque a frase na ordem direta. Então, a gente vai começar a treinar isso hoje e não vai parar mais. Você só vai parar de colocar as frases na ordem direta quando você passar no seu concurso. Eu sempre vou cobrar isso de você. Tem que saber colocar a frase na ordem direta. Então, eu vou repetir. Agora, a gente vai treinar com questões que pedem 3 coisas do candidato. Você sabe achar sujeito na frase? Você sabe separar o sujeito do predicado? E você sabe colocar a frase na ordem direta? Vamos embora treinar? Vamos embora lá. Questões de concursos. Questão 1. Aqui a banca diz, na frase, a alegria não é tão profunda quanto a tristeza. O sujeito é... Então, você vai ao verbo e pergunta, o que é que não é tão profunda? A alegria. A alegria que não é. A banca quer o sujeito. Resposta, letra E. Só que, às vezes, o sujeito vem posposto. Questão 2. Assinale a alternativa que apresenta o sujeito da primeira oração do período da fala de Mafalda. Atenção, primeira coisa que eu vou te perguntar aqui. Você sabe o que é oração? Você sabe que quando a questão perguntasse para o candidato qual é a primeira oração, qual é a segunda oração, você sabe contar o número de orações? Você sabe fazer isso? Toda vez que as bancas pedirem primeira, segunda, enfim, oração, se lembre que a oração a gente conta pelo número de verbos. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Então, a banca está pedindo o sujeito da primeira oração. Pronto, tá aqui. A primeira oração é essa que tem o primeiro verbo, tudo bem? E essa aqui é a segunda oração, tranquilo? Pronto, agora eu vou ao verbo e pergunto pelo sujeito. O que é que não seria maravilhoso? O que é que não seria maravilhoso? O mundo. O mundo não seria maravilhoso. Se as bibliotecas fossem mais importantes que os bancos? Resposta, letra A. Próxima questão, questão 3. Assinale a alternativa em que o termo destacado exerce corretamente função de sujeito da oração. Então, a banca quer que você ache a única alternativa que traga o elemento sublinhado como sujeito. Então, vamos lá. Letra A.
você vai ao verbo, como eu já te ensinei, e pergunta pelo sujeito. Quem é que estava no 7º mês de gestação? Quem é que estava? Resposta, letra A, Mônica Vega. Tá, tranquila, né? Tranquila. Agora, em cada uma dessas alternativas, vamos treinar. Diante de cada uma dessas alternativas, eu quero que você ache. Grife aí no seu material o sujeito. Vamos achar o sujeito em cada uma das restantes, das frases restantes. Vamos lá. Na letra B, quem é que mostrava 2 cordões umbilicais? As imagens. As imagens mostravam. Por isso que não foi a B, porque o sujeito era as imagens. Na letra C, quem estava carregando um feto? O feto. O feto é que era sujeito. Esse um feto aqui era objeto direto. Ao longo aí dessas questões, eu ainda não estou, porque a gente não entrou nessa parte da aula. Daqui a pouquinho a gente vai treinar, aí eu vou ficar fazendo isso com você, classificando objeto direto, objeto indireto. Por enquanto a gente não está fazendo isso. Por enquanto, em cada frase dessas, eu só quero que você marque o sujeito. Aí depois a gente vai partir para objeto direto, objeto indireto, complemento e tudo mais, tá bom? Então vá marcando aí o sujeito de cada uma dessas frases. Letra D. Quem é que explica? O médico. O médico explica. Sujeito. Por isso não foi a letra D. E na letra E, o que é gerado? O que é? Ó, vá ao verbo e pergunte pelo sujeito. O que é gerado? Esse tipo de gravidez. Esse tipo de gravidez é que é gerada. Então, o sujeito é esse tipo de gravidez. E não gerada. Gerada é verbo. A banca queria que você achasse o sujeito e grifou o verbo, entendeu? Por isso, tranquila questão, resposta letra A. Bora mais, questão 4. Questão 4, a banca pede. Assinale a alternativa correta, a banca aqui é a correta, em relação à sintaxe da oração. Muitas e muitas crianças têm atividades extracurriculares pelo menos 3 vezes por semana. Então, vamos embora lá, letra A. O sintagma 3 vezes por semana é predicativo do sujeito? Não. Você vai estudar isso comigo já já, você vai ver que 3 vezes por semana traz ideia de tempo. Então, é adjunto adverbial de tempo, porque traz ideia de circunstância. Tá bom? Então, não é predicativo. Letra B. O sujeito da oração é o sintagma atividades extracurriculares? Bom, você vai ao verbo e pergunte pelo sujeito. Quem é que tem atividades extracurriculares? Muitas e muitas crianças. Muitas e muitas crianças é o sujeito. A banca está dizendo que atividades extracurriculares é sujeito? Não é nada. Atividades extracurriculares é objeto direto. Por isso que não foi a letra B. Letra C, muitas e muitas crianças é predicado? Não, predicado é tudo menos o sujeito. Muitas e muitas crianças é o sujeito. Erro na letra C. Letra D. O sintagma tem atividades extracurriculares pelo menos 3 vezes por semana? É o predicado da oração? Predicado é tudo menos o sujeito. Ora, se isso aqui era o sujeito, então o que resta é o predicado. Coisa linda. Resposta letra D. E a letra E, o predicado da oração é nominal? Não, você vai aprender já já comigo a classificar predicado. E você vai ver que esse é um predicado verbal, porque ele tem um verbo de ação, um verbo transitivo. Então, o predicado é verbal, tá bom? Olhe para mim. Você está treinando nesse vídeo o quê? Só para você entender como é que a gente está começando, para depois entender aonde vamos chegar. Você está no vídeo treinando a diferença entre sujeito e predicado. Você está treinando também com frases em que as bancas pedem que o candidato ache o sujeito. Saber procurar pelo sujeito e achar não é fácil, não. Você tem que ir ao verbo e perguntar direitinho pelo sujeito, não é? Agora, a gente vai fechar com 3 questões muito alto nível, em que a gente vai além. Então, presta atenção, agora você vai voar mais alto comigo. Agora, você vai treinar com questões que pedem que o candidato coloque a frase na ordem direta. Ordem direta do período simples. O que é isso, Adriana, que a gente vai começar a estudar hoje?
Ordem direta do período simples, e depois você vai estudar a ordem direta do período composto nas orações subordinadas. A ordem direta do período simples é aquela ordem canônica, é a ordem padrão, é a ordem tida como padrão. Entenda, não é que seja a ordem certa, não. Não existe ordem certa, ordem errada. Existe a ordem padrão. A ordem direta do período simples é aquela canônica, é aquela que é considerado o padrão. E como é que eu faço para colocar uma frase na ordem direta? E o que é ordem direta? Vamos lá. Ordem direta do período simples é a ordem SVC. SVC, que significa o que esse SVC? Sujeito, seguido do verbo, seguido dos complementos. Quando se fala em complementos, tem que ser mais específico ainda. É o objeto direto, que vem seguido do objeto indireto, que se tiver, virá seguido do predicativo, se houver, porque às vezes tem, às vezes não tem. E lá no final, as circunstâncias, os adjuntos adverbiais. Adjuntos adverbiais sempre por último, sempre ao final. Então, você está começando, mas eu vou cobrar isso de você lá naquelas questões pancadas. Cuidado! Ordem direta tem que saber as minúcias. Sujeito, verbo, depois vem o objeto direto, antes do indireto, depois vem o predicativo, se houver, e os adjuntos adverbiais, que são as chamadas circunstâncias, tempo, lugar, modo, sempre no final. Tudo bem? Tá. Adriana, então é isso. Para eu colocar na ordem direta, eu vou sempre lembrar aquele mantra, não é? É um mantra que diz: comece pelo verbo. Comece sempre pelo verbo. No desespero, vírgula, vá ao verbo. Tudo bem? Então, é isso que a gente vai treinar agora nessas últimas questões. Questão 5. Em determinadas situações sintáticas e textuais, a inversão entre sujeito e verbo é praticamente obrigatória. Olha o enunciado da questão. A banca está falando de inversão, dizendo que em determinadas situações é meio que obrigatório inverter a ordem direta. E a ordem normal, que é a chamada direta, causaria estranhamento ao leitor. No texto anterior, essa descrição pode ser exemplificada em. Então, você entendeu o enunciado da questão? A banca quer a alternativa que apresente a inversão entre sujeito e verbo. A banca quer a alternativa em que o verbo... O que é inversão? O verbo venha seguido do sujeito e não o sujeito antes do verbo. Você vai ter de achar a alternativa em que isso aconteça. Letra A. Há uma epidemia, verbo haver com sentido de existir, nem tem sujeito. Isso que vem depois dele é o objeto direto. Não, então não é a letra A, porque eu quero a alternativa que tenha o verbo seguido do seu sujeito. Letra B, vá ao verbo e pergunte pelo sujeito. Quem é que esclarece? Quem é que esclarece? Ângela Pimenta. Ângela Pimenta esclarece. Pronto. Achei. A banca quer o verbo seguido do sujeito. Resposta letra B. Na letra C, no desespero, vírgula, comece pelo verbo. Quem é que está tendo mais influência? Elas. Elas estão tendo sujeito. O sujeito estava aqui antes. Na letra D, podem influenciar. Quem é que pode influenciar? O sujeito não está, não aparece. O que vem depois dele é o objeto direto. A banca queria uma alternativa em que houvesse o verbo seguido do sujeito, então a resposta foi letra B. Tudo bem? Tranquilo? Foi, Adriana, eu estou treinando o que agora, hein? Você está treinando ordem inversa. Você entendeu? Essa questão é uma ótima questão para mostrar o que é a ordem inversa ou indireta do período simples. Ordem inversa ou ordem indireta
tanto faz, você pode chamar de inversa ou indireta, é isso. É a letra B. É aquela alternativa em que o verbo vem seguido do sujeito, e não o contrário. Na ordem direta é o contrário. O sujeito vem antes do verbo, tá bom? Nesse caso aí, a banca queria a ordem indireta. Agora, veja a questão 6, FGV. Respire fundo, porque as duas próximas questões são da FGV. Agora eu vou arrancar o couro. Questão 6. A banca diz, no texto 4, a forma verbal que vem antes do sujeito. Então, vamos embora traduzir o enunciado da FGV. A banca quer o verbo seguido do sujeito. Então, se ela quer o verbo seguido do sujeito, ela quer a ordem inversa, tá bom? Ou indireta. Você entendeu o que ela quer? Traduza primeiro o enunciado. Então, ela quer a ordem inversa. Tá bom. Letra A, faça aquilo que eu te ensinei. Vá ao verbo e pergunte pelo sujeito. O que é que surge? O que é que surge repentinamente? Nada do que é grande. O sujeito é tudo isso. Nada do que é grande surge. Por enquanto, a gente não está entrando naquela, e a gente vai fazer isso já já, naquela história de classificar o sujeito. Não precisa classificar o sujeito, é só achar o sujeito, tá? Então, por enquanto, eu só quero que você ache, para cada verbo desses aí, o sujeito. E aí, depois você vai marcar a alternativa em que a frase esteja na ordem indireta. Então, vamos embora lá. Ó, já achei o sujeito do primeiro verbo. Nada do que é grande. Tudo bem? Agora, a banca... Então, não é a letra A, porque a letra A está na ordem direta. Está na ordem direta. Vamos ver a letra B. É. O é. O é tá... Cadê o é? Cadê o é, gente? O é não tá aqui. Ó, deixa eu ver. Surge repentinamente nem mesmo se agora me disseres que era um figo, respondo-te. É preciso tempo. É isso mesmo? É esse é, né? Tá sem acento aqui? Tá bom. Então, vai, ó. E aí? É preciso tempo. E aí? É isso mesmo? É. Então, essa... É o sujeito do é esse aí? É preciso tempo? Qual é o sujeito do é? É preciso tempo. Veja, muita gente ficou em dúvida na letra B, provavelmente, porque perguntou assim, mas será que o tempo é sujeito, o tempo é preciso? Ou será que o sujeito O que é preciso? Será que eu tenho aí uma oração sem sujeito, né? Então, né, não parece? O que é preciso? Existe sujeito nessa frase? Porque tempo é que é preciso? Tempo é preciso? Será que é isso que ele está falando? Então, a letra B, você já guardaria. Guarde... Na FGV, você tem que guardar as alternativas, tudo bem? Então, ó, esse é... O acento não saiu, tá bom? Por isso eu me enrolei aqui, ó. Coloque aqui pra mim, por favor, porque senão você não tem como saber que esse é da letra B e esse é aí, tá? É um verbo de ligação. E o sujeito dele, tá? É tempo ali? Porque poderia ser, você entendeu? Então, foi essa dúvida que a galera teve. Guarde a letra B. Isso é FGV. Vamos ver a C. Antes de tudo, deixa virem as flores. Vá ao verbo. Pergunte pelo sujeito. Pergunte pelo sujeito. Deixa virem as flores. Quem é que vai vir? O que é que vai vir? Você entendeu como é importante saber perguntar pelo sujeito? Ó, o que é que vai vir? O que é que vai vir? Quem é que vai vir? As flores. Caramba, as flores. Pronto, as flores, tá aparecendo sujeito. Vou guardar a letra C, ó, já guardei 2. Isso é FGV. Você vai guardar 2, às vezes 3, e depois você vai marcar aquela que seja mais óbvia, tá? Tô fazendo isso com você. Vamos embora para letra D. Vamos ver a D. Depois que se desenvolvam os frutos, quem é que vai desenvolver? Os frutos? Ou as flores é que irão desenvolver os frutos? Muita gente ficou em dúvida na letra D, perguntando se os frutos seria o sujeito, pois tudo desenvolvam. Aí, você já guardou 3. Agora veja aí, amadureçam. Amadureçam, essa tá fácil. Por quê? Não poderia ser a letra E, porque não vem nada depois do verbo. Se não vem nada depois do verbo, então não poderia ser essa. Você tinha que achar a alternativa em que depois do verbo viesse o sujeito, você entendeu? Na letra E,
O verbo, ele está ali seguido do ponto final, obviamente não poderia ser a letra E. Na verdade, aí o sujeito de amadureçam apareceu antes, é os frutos, tudo bem? Então não há como ter problema na E. Você ficaria em dúvida entre B, C e D. Foi isso que aconteceu na prova. Agora vamos à mais óbvia, aquela que não se discuta, porque todas as outras trazem discussões, mas existe uma em que, obviamente, o que vem depois do verbo é o sujeito. Das três, a mais óbvia é a letra C. Resposta à letra C, deixa virem as flores. As flores aqui virão. Aqui, a banca considere se é preciso, aqui é preciso. O que é preciso? Oração sem sujeito. Então, é preciso tempo. E faz sentido. Como é que você vai considerar que o tempo é preciso? Né? Então, ele não está qualificando o tempo, é um verbo de ligação que não está qualificando o tempo, então não faz sentido dizer que tempo seja sujeito, por isso que a banca colocou essa daí. Agora, a mais difícil, então vou repetir. Essa aqui não foi a resposta à letra B, por quê? Porque nem há sujeito nessa frase, o verbo ser aqui está indicando tempo, é oração sem sujeito, vou escrever aqui para você. Agora, a que pegou mesmo na prova foi a letra D. Houve gente tentando entrar com recurso nessa questão, questionando. Tá bom, por que não é a D? E sabe qual é a explicação? Leia a frase para você entender por que não é a letra D. Na letra D, leia comigo, ó. Quando ele diz aqui, ó, desde o início, ó, antes de tudo, deixa virem as flores. Depois que se desenvolvam os frutos. Nesse caso, é como se ele dissesse as flores, ó, deixa virem as flores e deixa que as flores, que ao mesmo tempo é sujeito do virem, é referente desse sujeito elíptico do desenvolvam. E esse ser aqui, ele seria um realce. É como se eu dissesse assim: e deixe que depois as flores desenvolvam os frutos. Vou repetir. Os frutos, segundo essa análise, nem seria sujeito, seria objeto direto. Repito. Deixa virem as flores. Depois que as flores desenvolvam os frutos e que amadureçam. Então na real, a banca está brincando mesmo com esse ser. Por quê? Porque se você perceber, esse ser, ele pode ser retirado da frase. Se ele fosse pronome apassivador, você ainda não chegou a esse ponto comigo, a gente vai estudar a voz passiva. Mas se a banca tivesse considerado pronome apassivador, ela chamaria os frutos de sujeito, mas ela não considerou. Entendeu? Esse C não é PA, pronome apassivador. Por isso, a banca não considerou PA. Por isso que ela não considerou os frutos sujeito, e sim objeto direto. Entendeu? Se não entendeu, não tem problema, porque você ainda não estudou voz passiva comigo, mas eu quero que você anote, tá bom? Esse C, nessa análise que eu trouxe para você, não é PA, não é pronome apassivador, os frutos sejam desenvolvidos, não. Entendeu? Os frutos aqui quem desenvolve alguma coisa. Desenvolvam o quê? Os frutos. A banca queria a alternativa em que o verbo viesse seguido do seu sujeito. A letra C não se discute, está na cara que esse é o verbo seguido do seu sujeito. E essa aqui era discutível. A banca quis discutir essa daí, entendeu? E na dúvida, quando você tiver duas bonitinhas, você marca aquela que seja mais óbvia. Ainda mais tratando-se de FGV. Vamos embora fechar com essa daí, que também é FGV. Assinale a opção que indica a frase que se encontra na ordem direta. Ó, ordem direta, você já sabe, é sujeito, verbo e complemento. Toda vez que começar com preposição, não pode ser ordem direta. Toda vez que começar com preposição, não pode ser ordem direta. Toda vez que começar com circunstância, tempo, lugar, modo, não pode ser ordem direta. Isso aqui não é tempo. Então não pode ser ordem direta, porque ordem direta é sujeito, verbo e complemento. Ó, isso aqui não é preposição, então não pode ser ordem direta. Ó, isso aqui não é preposição, então não precisa nem ler. Precisa nem ler o resto. Não é A, não é B, não é C. Ó, a letra E também já vou eliminar, porque se começou pelo verbo, não pode ser ordem direta. A ordem direta é sujeito, verbo e complemento. Resposta, letra D. A letra D está na ordem direta. Ó, uma roda de conversa na escola, sujeito,
pode ser verbo, que é a locução verbal, e o resto. Sujeito, verbo e o resto. Ó, isso aqui é predicativo do sujeito. Na ordem direta, sujeito, verbo, predicativo. Resposta, letra D. Tudo bem? O que você aprendeu nesse vídeo? Você aprendeu a procurar pelo sujeito, que é patrimônio. Ir ao verbo e perguntar por ele. Quem é que mais verbo? Ou o que é que mais verbo? Aprendeu também que, na hora de diferenciar o sujeito do predicado, você vai lembrar aquele mantra, ó, que diz que predicado é tudo menos o sujeito. Predicado é tudo menos o sujeito. Então, quando você tirar o sujeito da frase, o que restar será o predicado. Aprendeu também que para colocar uma frase na ordem direta, você vai sempre fazer assim, ó, sujeito, verbo e o resto. Sujeito, verbo e o resto. E aprendeu que quando o período começa com preposição, ou se ele começa com circunstância, tempo, lugar, modo, isso não é ordem direta. Você não precisa nem ler o resto da frase para saber que essas frases aí, A, B e C, estão fora da ordem direta. Porque na ordem direta, a frase não começa com preposição. Pare para pensar. Adriana, eu aprendi uma vez que a gente não pode começar a frase com preposição. Você sabe que há alunos que falam isso para mim? Há alunos que... Gente, eu morro de dó, porque a gente aprendeu cada coisa de uma maneira tão tosca que isso contamina a vida da gente. O problema é o aluno se livrar disso. Tem aluno que fala para mim, Adriana, eu aprendi que tá errado começar a frase com preposição. Não tá errado. Claro que não, é o que você mais vai ver em concurso. Frase que comece com preposição. Sabe por quê? Você vai ver isso em concurso demais? Porque isso é a chamada ordem inversa. Ela não é errada. Ela só é uma mudança da ordem padrão, que é a chamada ordem direta. Não é errado começar a frase com preposição. Portanto, quando se começa com preposição, há um indício de que a frase está fora da ordem direta. Por quê? Porque na ordem direta é sujeito, verbo e o resto. E sujeito não vem com preposição. Entendeu? Tudo bem?